Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, vou fazer um react aqui de um vídeo que não tem muita visualização, mas eu queria mostrar, a desonestidade intelectual. Acredito que talvez sem intenção, talvez sem saber, talvez sem compreender, mas como já é uma pessoa de uma certa idade, provavelmente ele sabe muito bem do que está falando. Então, o título do vídeo dele é: pedir intercessão a santos é sim ofensa a Deus. Ele está dizendo que pedir a intercessão dos santos é sim ofensa a Deus, e ele vai provar o porquê. Vamos lá. Bem, me dirijo hoje aos irmãozinhos católicos. Será que é tão difícil entender as tantas advertências de Jesus Cristo e dos seus apóstolos para não pedir intercessão de absolutamente ninguém, além de Jesus Cristo? Veja, ele já começa o vídeo falando: hoje me dirijo aos irmãozinhos católicos, né? Essa palavra no diminutivo demonstra em diversos contextos um respeito, um carinho. Só que aqui a gente percebe que não é isso, não se trata disso. E outra coisa, ele está dizendo que será que é difícil entender que Jesus advertiu tantas vezes para não pedir intercessão a ninguém? Os apóstolos também fizeram isso. E ele vai dizer aí que Jesus e os apóstolos advertiram, proibiram fazer pedido, solicitar intercessão a santos. Vamos ver como é que ele comprova isso. Vamos lá. Absolutamente ninguém, além de Jesus Cristo. Será que é tão difícil despertar da hipnose, tá? E se libertarem das correntes da tradição romana que... Ele está dizendo que existe uma hipnose, uma tradição romana que nos impede de enxergar que é proibido pedir, né, aos santos a sua ajuda, a sua intercessão. Ou se desviam da verdade? Será que é tão difícil abrir a sua Bíblia Sagrada, caso a tenha, e ler as principais passagens e então descobrir que tem sido enganado com basófias que não constam nas Sagradas Escrituras, meus irmãozinhos? Nós temos a Bíblia. Vamos ver quais são os textos que ele vai dizer que Deus está proibindo a intercessão, ou que nós possamos pedir a intercessão dos santos. Será que é tão difícil perceber que a Igreja Romana desmente a verdadeira palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo? A igreja, ele está dizendo que a Igreja Católica desmente a palavra de Deus. Vamos ver em quê. Quanto à intercessão dos santos, inclusive de Maria, aqui vão alguns exemplos bíblicos de que mostram as discrepâncias entre o catecismo romano e a Bíblia Sagrada. E você tem tua Bíblia Sagrada, irmãozinho, na tua casa? Confira o que eu vou te passar. Eu vou te passar os livros, os capítulos e os versículos. E você confira na tua casa com tudo que eu vou te mostrando. Olha, já começa no João capítulo... Vamos conferir aí. Ele já começa em João 14, versículo 6. Então, tá lá no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz, olha, Jesus falando, é Jesus Cristo falando, não é padre não. Então, abre aspas, Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém é ninguém, viu? Ninguém. Entende o que é ninguém? Tá? E ninguém vem, ele se refere já porque ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Então, eu falei, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenderam? Ninguém. Ou seja, ele está usando um texto que fala de Jesus como o único Salvador. E que ninguém vai, ou seja, que ninguém é salvo senão pelo único e eterno sacrifício de Cristo. Isso não tem nada a ver com alguém pedir a intercessão de alguém. Tantos personagens bíblicos oraram. Moisés intercedeu pelo povo, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, o apóstolo Paulo intercedeu por tantos membros das igrejas, e assim sucessivamente. E, inclusive, o próprio Paulo vai pedir na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, logo no versículo 1, ele vai dizer
que é lícito e é importante, é necessário que nós façamos intercessões um pelos outros. Aí os protestantes vão dizer, não, mas esses homens estão vivos. É onde entra um grande problema debater com o protestante. Tem protestante que acredita que quando o homem morre, morre somente o corpo e a alma continua viva. E se esse homem foi um homem que viveu na presença de Deus, um homem ou uma mulher que viveu na presença de Deus, ele está com Deus. E no céu, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 6 e tantos outros textos mostra os santos no céu pedindo, rezando, conversando, falando com Deus. Isso não é difícil de encontrar, é só procurar que encontra. Então, uma coisa é Jesus ser o único caminho de salvação e não ser, no sentido de não ser somente o único intercessor. Porque senão até o Espírito Santo deixaria de ser intercessor. Se a gente só pudesse ir ao Pai ou falar com o Pai por meio de Jesus, no sentido, se fosse no sentido de oração, de pedir a Deus alguma coisa, nós não poderíamos pedir ao Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo é Deus. Mas ele está dizendo que única e somente e exclusivamente por meio de Jesus. Então logo ele aí também exclui o Espírito Santo. Vamos ver as outras passagens. Senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Gente, não precisa de intérprete outro se eu tiver o mínimo de massa cognitiva trabalhando a favor da verdade. Meu irmãozinho, minha irmãzinha católica, por mais que o padre interprete de forma evasiva, busquem cabelo em ovo para explanar algo que não tem como mudar, é muito claro. Mas na verdade, Jesus nos deixa bem claro que absolutamente ninguém intercede ao Pai senão Ele, por Ele, entendeu? Ele é o único. Ele é o único. Então exclui até o Espírito Santo. Exclui os anjos, né? Os anjos em Apocalipse, veja, Apocalipse capítulo 5, eu não queria tinha nem acender aqui a luz, eu não tinha nem pensado em ler o texto, por isso eu não meditei. Mas como eu falei dele ontem, em um texto meu, veja, Apocalipse, deixa eu só encontrar aqui o versículo, Apocalipse 5, versículo 8, né? Fala do cordeiro que é digno de abrir o livro e abrir os selos do livro. Aqui fala do céu, ele está no céu, ressuscitado. Versículo 6 vai dizer assim: eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio receber o livro da mão direita do que está assentado no trono. Veja, então aqui está falando de Jesus e dos habitantes do céu. Jesus ressurreto já no céu. Né? Agora veja o versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus Cristo, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheia de perfume, que são as orações dos santos. Então veja, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheia de perfume. O perfume aqui é a oração dos santos. Então veja, os 24 anciãos que estão no céu estão recolhendo as nossas orações para apresentar diante de Deus. E aí você pode ir vendo sucessivamente no céu, por exemplo, o versículo 9 vai dizer assim: cantava um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes imolado e resgataste para Deus. Veja, eles receberam a oração dos santos e ainda estão dizendo ao Cordeiro que o Cordeiro é digno de receber o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes,
que reinam sobre a terra. E se você vai continuar lendo aí, ele vai dizer, né, que existe atividade no céu. Os santos, os anjos estão no céu. Versículo 11. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos animais e dos anciãos a voz de muitos anjos, em número de miríades de miríades e de milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra. Veja, ele fala aqui de uma comunhão entre todos os que estão no céu, até em todos os lugares. Veja, e todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu as ouvi clamar: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Então, nós podemos ver que existe aqui atividade no céu. E se nós aqui na terra podemos pedir um pelos outros, imagine no céu. Vamos lá ver o que é que ele diz ainda. A única pessoa que intercede ao Pai. Então não tem Santo Elesbão, São Gregório, São Firmino, Santa Patrícia, Santa Felícia, São Pedro, São Paulo, São Bartolomeu, São Tomé. Não tem, gente. É Jesus falando, não é o Walter aqui não. É a Santa... Walter, Jesus está falando uma coisa e você está interpretando outra, né? Então, se Jesus fosse o único, aqui no livro do Apocalipse não se poderia ver atividade no céu, as pessoas clamando, orando, e inclusive os anciãos com taças na mão, e essas taças cheias de perfume, e esses perfumes era a oração dos santos, né? Se é dos santos no céu, está sendo apresentada a Deus. Se é a oração dos santos da terra, ou seja, dos crentes, os anciãos que estão no céu diante do Cordeiro imolado, que foi imolado, né, ressurreto, que vive para sempre, e também estão apresentando diante de Deus as nossas orações. Então, não tem como negar. A palavra de Deus inclui, volto a dizer, a sua mãe Maria, como confirmou recentemente o Papa Leão XIV. Veja, aqui é uma grande mentira. Ele diz aqui, ó, é inoportuno o título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Então, aqui se achou, né, um documento da Santa Sé, achou inoportuno usar o título de corredentora. Não porque nós católicos não sabemos qual é essa cooperação de Maria no plano da salvação. Mas exatamente, veja, e por incrível que pareça, a igreja, aqui na minha opinião, quis ser politicamente correta, né? No sentido de não escandalizar os protestantes ou qualquer pessoa que seja, e tirou-se, né, disse que não era oportuno usar o título de corredentora para Nossa Senhora. Por quê? Porque os protestantes entendem exatamente o que esse irmãozinho aí está entendendo. Que o Papa, veja, ele está dizendo que o Papa proibiu que não se deve pedir, né, proibiu pedir intercessão de Maria. É isso que ele está tentando dizer aqui. Vou só voltar um pouquinho aqui. Veja. É a santa palavra de Deus. Inclui, volto a dizer, a sua mãe Maria, como confirmou recentemente o Papa Leão XIV. O Papa afirmou que Maria não é mediadora entre nós e Deus. Isso, aquele que se aprofunda nas Sagradas Escrituras está cansado de saber. Veja, o Papa disse, né, assinando o documento, que Maria não é redentora, porque quando se diz que Maria é cooperadora, né, ou corredentora, alguns interpretam como sendo Maria, como se a igreja dissesse que Maria contribuiu ativamente para a salvação, como se ela fosse redentora, né? Não, a igreja diz que o título de corredentora é usado para designar o papel de Maria no plano da salvação, como o papel também, que claro que o de Maria é muito superior, mas como o papel de quem? Dos apóstolos que anunciaram o evangelho, como o papel de cada um de nós na igreja que pregamos o evangelho, como o papel de cada um de nós que fazemos
de alguma forma o evangelho chega a alguém, porém Maria é corredentora no sentido que ela está acima de todos abaixo da Trindade no plano da salvação, como cooperadora, como aquela que contribuiu para o plano da salvação. Por exemplo, o apóstolo São Paulo vai dizer assim: eis que eu completo na minha carne o que faltou aos sofrimentos da paixão de Cristo. Não faltou nada na paixão de Cristo, não faltou nada. Mas Paulo diz que completa na carne dele o que faltou à paixão de Cristo, aos sofrimentos da paixão de Cristo. Quando na verdade Paulo está apenas dizendo assim: eu sou membro do corpo de Cristo e aquilo que Jesus sofreu na cruz como pessoa, né, ele sofreu plenamente. Inclusive ele disse: está tudo consumado. Mas aqueles que fariam parte do seu corpo místico, que é a igreja, ainda iria sofrer, porque falta algo na paixão de Cristo. O quê? O martírio dos seus membros, né, cada um de nós que formamos a igreja, e os sofrimentos de cada um de nós. E este sofrimento, ele só vai se completar, essa paixão que a igreja sofre com o seu Senhor no Calvário, só vai se completar quando Jesus voltar e a ressurreição universal acontecer. Então não tem nada a ver aí. O Papa não proibiu o pedido, a intercessão de Maria. Ele apenas confirmou que seria inoportuno usar o título de corredentora exatamente por pessoas como esse senhor aí que não consegue entender o básico do básico. Ele que se aprofunda, o Papa não disse nenhuma novidade. Jesus Cristo frisa em seu santo evangelho que não é permitido invocar nenhum santo canonizado pela igreja romana e nem por ninguém, pedindo... A igreja não é canonizada, a igreja não canoniza santos. A igreja reconhece a santidade do santo e declara: olha, ele é santo. Ele de fato viveu segundo o evangelho. E Jesus não proíbe a intercessão de nenhum santo canonizado. Inclusive, nem existia a canonização enquanto Jesus andou aqui neste mundo. E ele nunca falou profeticamente sobre canonização. Ao contrário, ele mesmo, entre aspas, canonizou, ou seja, reconheceu, confirmou a santidade e a salvação do bom ladrão na cruz. Graça, ajuda, rogo, sabe? Santo esse, santa aquela, rogai por mim. Não, ele está dizendo que não. Intercessão junto a Deus, pois quem realmente se aprofunda nas Sagradas Escrituras sabe que não há ninguém já morto que possa manifestar qualquer ação em favor de vivos. Veja, aí a gente já entra, provavelmente esse senhor já deve ser adventista, ou, quem sabe, adventista da promessa, que é um braço da adventista do sétimo dia, que se separaram, ou alguém que aderiu, né, à morte da alma junto com o corpo. E aí você pode perceber que ele fala de uma maneira que quem morreu, acabou, não tem atividade pós-morte. Eu mostrei aqui no livro do Apocalipse, capítulo 5, não adianta dizer: não, aquilo ali está falando da terra. Não, está falando do céu. Está falando do céu e está falando de pessoas vivas no céu. E também de anjos glorificando e louvando a Deus, né? Isso adentra, inclusive, no campo da idolatria e, pasme, espiritismo. Não obstante, Jesus adverte contra a autotitularidade, alegando ter sido apontado por Deus, o que não é verdade. Olha, Mateus 23:9, olha o que ele diz, abre aspas, Jesus falando: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Está se referindo a quem? Jesus está se referindo ao Papa, que é Pai. Aí você já pode ver que se Jesus está se referindo ao Papa, então quando fala de chamar alguém de Pai, o próprio Jesus, né, declara na sua palavra, a Bíblia declara que Abraão é o nosso pai na fé, né? Abraão é o nosso pai na fé. Paulo vai dizer na carta a Filemon, né, que Filemon recebesse, acho que é Onésimo, né, deixa eu só encontrar aqui. Então veja, se Jesus proibiu chamar alguém de pai, por que é que Paulo iria dizer que ele era o pai de Onésimo, o escravo de Filemon,
a quem Paulo conseguiu convertê-lo, né? Pregou o evangelho para ele, ele se converteu, aceitou Jesus na prisão. Veja, carta de São Paulo a Filemon, ou Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, claro, mas capítulo 1, versículo 8, né? Versículo 8. Não, versículo 10, ele vai dizer assim. Vamos ler o 8, né? Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te o que é da tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, idoso, veja como estou, e agora preso por Jesus Cristo. Então, Paulo falando. Ele vem dizendo no versículo 9, venho suplicar-te em favor desse filho meu, que gerei na prisão, Onésimo. Veja, Paulo não era casado, Paulo não tinha esposa, Paulo não teve contato com mulher na prisão, e Paulo diz que gerou na prisão um filho chamado Onésimo. Quem é esse filho? É claro que é um filho espiritual. Quando Jesus diz que a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus, Jesus está falando dos hipócritas fariseus, que gostavam disso. Agora, quando ele diz que o Papa não pode ser chamado de Pai, veja o que Jesus vai dizer, ou melhor, veja o que a palavra de Deus, por meio de Isaías, o profeta Isaías, o Espírito Santo vai dizer por meio do profeta Isaías. Deixa eu só consertar aqui uma... Oh, Jesus. Pronto, vamos lá. Então, veja o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 22, a partir do versículo 20. Vamos ler do 19, para entrarmos dentro do contexto. Eu te deporei de teu cargo, e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliasim, filho de Elcias. Deus está dizendo que vai tirar um homem, né, que ficou responsável pelo castelo do rei, e vai colocar no lugar dele Eliasim, filho de Elcias. Aí veja o que diz no versículo 21. Eu o revestirei com a tua túnica, e cingirei com o teu cinto, e lhes transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Quem é esse que vai ser um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá? Pai, veja, pai. Quem é este que vai ser um pai para o povo de Deus? Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Então, mas aqui está falando de Jesus. Mas veja o que Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Vai ser dito lá por revelação. Aquele que tem a chave da casa de Davi, e que fechando ninguém abre, e que abrindo ninguém fecha. Ele que tem a chave da casa de Davi. É ele que vai dizer em Mateus 16, 18, né? Eis que eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave da casa de Davi. E eu te darei as chaves, né? Eis que eu te darei as chaves. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, Pedro faz as vezes do copeiro homo da casa do rei. Jesus é o rei que tem as chaves e tem autoridade para dar a quem quer e tomá-la de volta se ele quiser. Mas ele deu a chave, e esse a quem recebe a chave, versículo 21, Isaías 22, 21, eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Então, Jesus transfere os seus poderes para Pedro, e diz o que é que ele vai ser.
ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Então veja, Jerusalém não é mais a Jerusalém do Antigo Testamento, é a casa de Deus, é a igreja. Então, aquele que recebeu as chaves da casa de Davi, do próprio Jesus Cristo, que tem as chaves de Davi, que entregou, esse que recebeu a chave foi Pedro, Jesus entregou a Pedro, e Pedro se torna, por meio das chaves, um pai para a Jerusalém do Alto, ou seja, para a igreja, para a nossa mãe, a Santa Igreja. Então, negar isso é pegar texto fora de contexto, interpretar erroneamente para atacar, para acusar a igreja disso ou daquilo. Meus irmãos, isso é de uma tremenda desonestidade intelectual, né? Infelizmente. Vamos lá, vamos ver o que é que ele continua dizendo. Do grego para do latinório, do grego latinório, me foge agora, pai é papa, tá? Então, ele está deixando claro que não permite, que se coloca como pai terreno entre os cristãos da terra, é anátema. Ele está dizendo que é uma maldição, né? Ele não está proibindo, ele está orientando que aqueles hipócritas, os fariseus, não deveriam ser chamados de mestre e que os apóstolos também não deveriam agir conforme eles, porque Paulo deixou muito claro que ele gerou um filho, Onésimo, na prisão. Filemão, capítulo 1, verso 10. Paulo diz, eu gerei um filho na prisão, Onésimo. E esse filho não era filho carnal de Paulo, não era filho sanguíneo. Paulo não era casado, Paulo não teve contato com mulher dentro da prisão. Que filho era esse que Paulo havia gerado na prisão? Era um filho espiritual. Então, logo, Paulo, como apóstolo de Cristo, inspirado por Deus, diz que ele é pai. Se Deus, na pessoa de Jesus, proibiu os apóstolos, disse, a ninguém chameis de pai, e também vai dizer que os apóstolos também não devem aceitar ser chamados de mestre e nem de pai. Por que é que Paulo iria fazer o contrário? Logo, nós podemos ver que a interpretação do pastor aí é tendenciosa para atacar a igreja e é errada. É uma interpretação deturpada. Por exemplo, Abraão é pai da fé. Todo mundo sabe que Abraão é pai da fé. Abraão é pai de todos nós? Não. Não. Abraão é nosso pai na fé. E como é que Deus vai proibir de maneira generalizada a ninguém, no sentido de dizer a ninguém mesmo chameis de pai, se a própria Bíblia revela para nós que Abraão é o nosso pai na fé? Então nem Abraão nós poderíamos chamar de pai se a interpretação bíblica fosse de acordo com o que esse pastor aí está dizendo. Mas claro que não é. Tá, tudo aquilo que vai contra a determinação de Deus é anátema. Logo, acredite, é maldito. Tá? Veja bem, se acordem. Jesus adverte aos apóstolos a não permitir que sejam mediadores entre Deus e os homens. Pode conferir aí em Mateus 23:10. Abre aspas, Jesus de novo falando, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Gente, é Jesus falando. Então veja. Guia é aquele que conduz. Em outras palavras, Jesus está reafirmando de que não... Se os apóstolos não podem serem chamados de guias, por que é que Paulo, volta a dizer, vou usar só esse exemplo de Paulo porque tem vários outros nas Escrituras. Por que é que Paulo vai dizer, Paulo vai dizer que ele é pai de Onésimo. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que ele é embaixador. Veja, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, deixa eu só pegar aqui. Pronto, vamos lá, né? Se ninguém pode ser chamado de mestre ou guia espiritual, no sentido que Jesus aqui não está falando no sentido que esse Senhor está querendo induzir. Veja, se Paulo não pode ser chamado, ou ninguém pode ser chamado de mestre ou de guia, por que é que Paulo iria dizer meu filho na fé? E também aqui na carta aos Coríntios, veja, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus. Veja, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo. Por Cristo, veja, por Cristo. Então, Deus Pai nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aí Paulo diz, e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Então, ministério. Quem tem um ministério? É mestre.
É aquele que presta um serviço, é aquele que leva alguém. E ainda mais, veja o que Paulo vai dizer, versículo 19. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, né? Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mesma mensagem de reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Veja, Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Veja, Paulo está dizendo, versículo 20, 2 Coríntios 5:20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Então, Paulo está dizendo que ele e os apóstolos se fazem embaixador. O que é fazer-se embaixador? Quem é o único mestre? Jesus é o único mestre. Porém, Jesus dá a Paulo o encargo de embaixador, de ser mestre como ele é, para levar os irmãos à reconciliação com Deus Pai por meio de Cristo. É Paulo que faz isso. A minha pergunta é, esse irmãozinho aí, se Deus não pode chamar ninguém de mestre, se os apóstolos nem ninguém pode aceitar o título de mestre, como é, ou de guia espiritual, como é que esse pastor está aí agora querendo conduzir, querendo guiar os católicos para a verdade, segundo ele? Como é que esse pastor administra a sua igreja? Como é que ele se torna mestre, guia, né, orientador espiritual das suas ovelhas? Porque não é a ovelha de Cristo, é as suas ovelhas. Se Jesus proíbe isso. Então me explica aí, pastor, como é? Não é permitido pedir intercessão, se curvar a santos, nem a ninguém na terra, volta a dizer, vírgula, olha, inclusive a sua mãe Maria. Tá percebendo? Olha, tem até uma passagem onde Pedro... Mostre uma passagem aí onde onde é proibido se curvar diante de qualquer pessoa. Vamos ver o que é que ele vai dizer aí. Mostra que não intercede por ninguém. Se vocês conferirem aí, meus irmãozinhos, nas suas Bíblias, vocês vão ver, olha, em Atos, capítulo 10, entre os versículos 25 e 26. Vamos lá para o que ele está dizendo. Atos, capítulo 10, Atos, vamos lá, vamos pegar a Bíblia aqui, como ele está pedindo. Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26. Pedro e o centurião Cornélio. Versículo 25 e 26. Vou pegar aqui com ele. Deixa eu só transferir um pouquinho aqui a minha imagem para um outro lugar. E vou deixar menorzinho aqui para não atrapalhar o texto que ele está citando. Vamos lá agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 25 e 26. Pedro, então tá lá, chegando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro, imediatamente... Veja, o texto que ele está lendo aí já refuta ele mesmo. Chegando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. O adorou. Adorar é reconhecer que aquela pessoa é uma divindade. É Deus. Ou Deus verdadeiro ou um Deus falso. E nós não fazemos isso com Maria. Nós não adoramos Maria, nós não reconhecemos Maria como uma divindade. Você vê que é texto fora de contexto. É texto que em nada fala. Veja, assim também, veja, João, lá no livro do Apocalipse, eu não lembro agora qual o capítulo, João, quando o anjo revelou o Apocalipse a João e apareceu a João, diz que João se prostrou para adorá-lo. E aí Deus, na pessoa daquele anjo, vai dizer, não faça isso, porque eu sou um servo
como vocês, usando praticamente a mesma palavra que Pedro usa aqui. Vamos lá, Pedro vai, deixa ele concluir. Levantou dizendo, levanta-te, Pedro dizendo, levanta-te, que eu também sou homem igual a você. Veja, então, aí nós podemos ver que essa pessoa se curvou, como João se curvou para adorar o anjo, e o anjo disse, não, eu não sou Deus, eu sou um servo como tu és, o anjo disse lá a João no Apocalipse. E Pedro está dizendo a mesma coisa a Cornélio aqui. Olha, Cornélio, levanta-te. Eu sou um homem como tu és homem. Eu sou uma criatura como tu és criatura. Eu não sou Deus. Eu não sou nenhuma divindade. Eu sou apenas homem como tu és. Veja aí Mateus capítulo 4, versículo 4, né? Versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Mas vamos ler o versículo 3, Mateus 4, 3 diz assim: o tentador, que é o diabo, aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-a à cidade santa, colocou-a num ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Agora veja o versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora versículo 8. O demônio transportou Jesus uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Veja, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então aqui está se falando de adoração. Agora veja, Mateus 27, 27. Vamos para Mateus 27, 27. Pessoas se prostrando diante de Jesus. Jesus é Deus. Mas veja o que acontece aí. Pessoas se prostrando diante de Jesus, que é Deus. Mateus 27, 27. Fica fácil de você decorar. Mateus 27, 27. Pessoas se prostram diante de Jesus, que é Deus. Mas veja se eles estão se prostrando para adorar. E aí mostra claramente que se ajoelhar depende da intenção. Muitos homens se prostraram diante de muitas pessoas na Bíblia. E não foi para adorar. Josué se prostrou diante de um anjo e não foi para adorar. Moisés se prostrava diante da Arca da Aliança, que tinha imagens de 2 anjos, e não era para adorar aqueles anjos, e sim adorar o próprio Deus, que ali falava do meio daqueles anjos. Mas veja, pessoas se prostrando, se ajoelhando diante de Jesus. Veja se é para adorar, porque a adoração não é somente se ajoelhar, mas é o que está no coração, é o reconhecer que aquela pessoa de fato é Deus, e aí sim denota-se a adoração. Cornélio, quando se prostrou para adorar, ou seja, reconheceu que Pedro seria um Deus. Se a gente for no original, estiver lá, latria, né? Se prostrou para latria, para adorar. Se foi somente se prostrar, não lembro a outra palavra, que é para reverenciar, para respeitar, mas como está Pedro reprovou a atitude dele, então ele deve ter se prostrado realmente para adorar, como diz o texto na tradução, né? Mas vamos lá, Mateus 27, 27. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate, né? Porque ele era rei dos judeus, então o rei usava um manto. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-no na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Então,
uma coroa na cabeça, representava o reinado de Cristo também, né? Só que aqui pejorativamente, e uma vara na mão, que representava o cetro de Cristo, também pejorativamente. Então veja, depois traçaram uma coroa de espinhos, meteram-na na cadeia e puseram-lhe na mão uma vara, dobrando os joelhos diante dele, diante de Jesus. Adoraram Jesus? Não, veja, diziam com escárnio: salve, rei dos judeus. Cuspiram-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Que maneira estranha de adorar, né? Se toda pessoa que se prostra diante de alguém ou de alguma coisa é para adorar, que maneira estranha, que maneira inescrupulosa aqui os soldados adoraram Jesus, segundo a mentalidade do pastor ou de todo protestante. Se o se ajoelhar é irrevogavelmente adoração, é um ato de adoração e não tem outro a não ser respeito, veneração, né? Honra. Então, que maneira estranha de adorar. Veja, dobrando, Mateus 27, 29, parte C do versículo. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: salve, rei dos judeus. Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram para crucificar. Que maneira de adorar a Jesus, né? Se dobrar o joelho é adorar, então esses homens aqui dobraram o joelho, os soldados dobraram o joelho e adoraram Jesus, mas de uma maneira muito estranha, né? Com escárnio, né? Gritando salve, rei dos judeus, de forma pejorativa, cuspindo no rosto dele, tomando a vara e batendo com golpes na cabeça de Jesus, e depois arrancando de novo aquelas vestes, colocando as vestes de Jesus de novo e levando Jesus para ser crucificado. Que maneira horrível de adorar, né? Então nós podemos ver que o pastor pega um texto fora de contexto para aplicar a dobrar-se diante de uma imagem e venerar a pessoa que aquela imagem representa, coisa que não tem nada a ver. Você entendeu? Ele está o quê? Sendo fiel ao que Jesus determinou. Não faça de você, não permita que façais de vocês guias, quer dizer, cordão umbilical entre você e Deus. Meus irmãozinhos, está claro? Não importa que o padre tenha te enfiado nos ouvidos, mas essa é a verdade que está aqui, ó. Não é em catecismo, não. Ainda no livro. É a verdade que está aqui. Ele pega a Bíblia. Então existe uma verdade na Bíblia, que nós não podemos adorar outra pessoa, mas não segundo a interpretação que esse pastor aí está dizendo. E ele diz que não é catecismo, né? Porque o catecismo católico, podemos assim dizer que é, resumidamente, uma interpretação das escrituras e também dos dogmas católicos, né? Vamos lá. Atos, veja bem aí, ó. Atos 4:2. E nenhum outro há salvação. Tem. Veja aí, Atos 4:2. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então veja, ele pega outro texto que vai falar de redenção, de salvação, de Salvador, e ele quer aplicar isso aos apóstolos, ou a Maria, ou aos santos, ou quem quer que seja. Veja que interpretação tendenciosa, que interpretação maliciosa, que interpretação desonesta intelectualmente, somente para tirar católicos da igreja. Isto é, meus irmãos, fazendo-se cumprir o que diz Mateus, veja, Mateus capítulo 23, Mateus 23, veja, Mateus 23, versículo 15. Veja se não é isso aqui que está acontecendo. Eles usavam suas próprias pernas e agora usam a rede social. Mateus 23, 15. Veja se não é isso aqui. Veja. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja. Percorreis mares e terras para fazer um novo convertido. E quando o conseguis, fazei dele um filho do inferno 2 vezes pior
que vocês mesmos. É exatamente o que este homem está fazendo. Ele está percorrendo céus e terra para fazer um novo convertido, tirando da igreja católica e levando para a igreja dele, para fazer desta pessoa fazer dele um filho do inferno 2 vezes pior do que ele mesmo. Porque quando você pega e coloca essa mentalidade desse Senhor em uma pessoa e tira essa pessoa da igreja com essa intenção, é exatamente isso. Mas Jesus bem falou. Jesus disse aqui, ó, versículo 20, né? 20. Deixa eu só encontrar aqui. 23. Deixa eu só encontrar aqui, tá? Versículo 14, veja o que Jesus vai dizer a respeito de pessoas assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Esse tipo de gente, eles devoram a casa das viúvas. Eu conheci uma viúva que chegou a vender geladeira, vender televisão para doar na igreja, né? Aí Jesus disse, e por que eles fazem isso? Repetindo o versículo 15 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido. E quando o conseguis, fazei dele um filho do inferno 2 vezes pior do que vós. Por quê? Porque começam a difamar a igreja católica. Veja o versículo 23 agora. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, o dízimo é importante, mas o que é mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, fica para depois. E aí Jesus continua, eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem contudo deixar o restante. Poderia pagar o dízimo, né? Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. É o que eles fazem. Eles filtram um mosquito, ou seja, filtram aquilo que é da doutrina católica, que não é idolatria, que não é errado, que é certo, que é correto, tudinho. Eles filtram um mosquitinho. Mas no meio deles, né, esse devorar a casa das viúvas, ser avarentos, idólatras do dinheiro, né? Jesus disse, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores porque vai amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Porque vai amar um e desprezar o outro. Então, esse camelo que é a idolatria ao dinheiro, ninguém combate no meio protestante. Lá no capítulo 3, Efésios capítulo 5, versículo 5, vai dizer que a cobiça é uma idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5 vai dizer que a avareza é a verdadeira idolatria. Ou seja, tudo está em volta do dinheiro. O mamon, o dinheiro, né? O ídolo dos ídolos no mundo protestante. Mas ninguém combate isso. Por quê? Porque eles coam o mosquito e engolem o camelo. O camelo é a idolatria ao dinheiro. Eles engolem. Por quê? Porque é favorável para eles. Aí veja agora no versículo 27. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, bonitinhos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. E aí Jesus continua, assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E Jesus continua, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos
como eles no sangue dos profetas. Aí eles dizem assim, se nós estivéssemos no tempo da igreja medieval, nós não teríamos feito o que a igreja medieval fez, matou tanta gente. Pesquisa aí no próprio YouTube a chamada Inquisição Protestante. Veja aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, o que os calvinistas protestantes holandeses, se eu não estou enganado, fizeram em Uruaçu, né? Quantas pessoas mataram? Ou seja, é hipocrisia, né? O que ele quer dizer? Não adianta você pedir, tá? Você pede para Deus por intermédio de Santo Ildefonso. Já é idolatria. É idolatria com I bem grandão, maiúsculo. Gente, sempre alertando que santos com suas imagens de barro lá, trata-se de uma invenção idólatra do catecismo romano. Além de não fazer parte da verdadeira palavra de Deus, despreza, vai contra as determinações de Jesus Cristo em seu evangelho, escrito pelos 4 evangelistas. E, para não estender tanto, vai só mais uma anotação. Essa na carta de Paulo a Timóteo. Se você conferir, meu irmão, como eu estou pedindo para você conferir tudo conforme eu deixo anotado. Então tá aí, ó. Primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo. Capítulo 2, versículo 5. Ele diz o que? Olha, há um só Deus, tá? E um só mediador entre Deus e os homens. Ele fala, Cristo Jesus. Então veja, aí essa passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, 5, essa passagem ela é clássica no meio protestante para tentar negar a intercessão de santos, né? Mas veja, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, é o texto que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que Jesus seria o único intercessor. Aí não fala de intercessão, aí fala de mediador de salvação. Jesus é o único salvador. Veja, ele leu aí 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Na Bíblia dele, como está aí no vídeo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele não termina o versículo. O versículo vai dizer assim, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque está falando exatamente de Jesus Cristo que morreu por nós. Veja o que diz o versículo 6 agora, que ele oculta aí de maneira pensada. Veja. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque se entregou como resgate por todos. Tal é o fato, atestado em seu tempo. E deste fato, versículo 7, digo a verdade e não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aqui, esse texto refuta ele mesmo, porque aqui está falando não de intercessão, mas de mediador de salvação, ou seja, ele é o único que morreu, veja versículo 6, que se entregou como resgate por todos, que morreu para salvar a todos. Então, Maria não morreu para salvar ninguém, os santos não morreu para salvar ninguém. E no versículo 7, refuta ele também quando ele vai dizer que ninguém pode ser, que Jesus proibiu chamar alguém de pai, ou mestre, ou guia espiritual, o que quer que seja. Veja o que Paulo vai dizer aí no versículo 7. E deste fato de que Jesus é o Salvador, o Redentor, aquele que morreu para nos salvar, e ele é o único Redentor, o único mediador de salvação, deste fato, digo a verdade, Paulo está dizendo, não minto. Aí ele diz, eu fui constituído, veja, constituído, pregador, ou seja, mestre, né? Apóstolo, ou seja, enviado, e doutor. O que é um doutor dos gentios? O que é um doutor? Alguém que faz a faculdade, depois faz a pós-faculdade, depois faz mestrado, ou seja, se torna mestre naquilo que ele é, e depois se torna doutor. Então Paulo não é somente formado, Paulo não é somente um pós-graduado, Paulo é mestre, Paulo é doutor dos gentios. Mas veja, se Paulo tivesse aqui nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, condenando as pessoas intercederem uma pelos outros, e aí nós podemos ver nitidamente que Paulo não está proibindo isso, porque no versículo 1 Timóteo 2, 1, acima de tudo, quem recomenda? Paulo, que se façam preces, orações e súplicas
Aquilo que ele estava dizendo, não pode fazer rogo, não pode fazer prece, não pode fazer súplica. Então Paulo está dizendo, acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações e súplicas, ações de graças por todos os homens. Então, se nós aqui na terra podemos fazer, imagine os anciãos, né, os 24 anciãos que estão diante do Cordeiro imolado no céu, se eles não podem rogar por nós. E ali, no capítulo 6 de Apocalipse, fala dos 24 anciãos, mas também vai falar de uma multidão de milhões, de milhares de milhares, vestidos de roupa branca, e o anjo vai dizer a João, quem são esses? João diz, eu não sei, Senhor, tu é quem sabes. Aí o anjo vai dizer ao apóstolo João, estes são aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e que vieram da grande tribulação. Qual era a grande tribulação ali? Não era a última tribulação, mas a grande tribulação daqueles que foram mortos pelo Império Romano. Pelo Império Romano. Agora, infelizmente, o protestantismo vai pegar o livro do Apocalipse e interpretar futuristicamente, né? Futuristicamente, ou seja, só para o futuro. Quando, na verdade, o que está faltando acontecer no livro do Apocalipse são os capítulos finais. Se eu não estou enganado, capítulo 19, que é a boda do Cordeiro, quando a igreja vai se unir com o Cordeiro. Capítulo 20, o julgamento. E capítulo 21, quando foi estabelecido a casa de Deus, na morada de Deus com os homens, que é a Jerusalém Celeste, onde nós ficaremos lá e ficarão de fora, aí ele vai dizer, um monte de gente, né? Os idólatras, os mentirosos, os fanfarrões, os mentirosos, né, pastor? Cuidado com, viu? Cuidado, não, para não falar fake news, viu? Os mentirosos também ficarão de fora, lá no livro do Apocalipse é dito. Então é isso aí, minha gente. Tá bom? Olha, eu passei alguns, como eu falei, para não estender muito, porque olha, são incontáveis as amostras de desprezo ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É notório o contrassenso entre o catecismo romano, feito por mãos de homens, tá? E as Sagradas Escrituras. Faça o seguinte, irmãozinho protestante, você que me assiste, compre o catecismo, olha aqui, ó. O catecismo, aqui. Catecismo da Igreja Católica. Esse amarelinho aqui é o mais famoso, né? Mas tem também outros, né? Aqui tem um catecismo do Concílio de Trento. Eu também tenho ele aqui. E também tem esse aqui, ó. O compêndio, né? Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Veja, um compêndiozinho, né? Com um moto próprio de 28 de julho de 2005, o Papa Bento XVI promulgou o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, confiando à Igreja inteira para que esta possa reencontrar novo impulso no esforço renovado de evangelização e de educação da fé. O compêndio é uma versão sintética do conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, em forma de perguntas e resposta. Trata-se de uma versão popular, breve e direta da doutrina da Igreja, ou seja, daquilo que ela crê e vive. Então, veja, aqui, esse compêndiozinho aqui, né? Procure aí, é baratinho, né? Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né? Promulgado pelo Papa Bento XVI. Também tem o WillCat, que é um catecismo, uma versão para jovens. Também você pode pesquisar aí, procurar, e você vai ver. Então, veja, o que é que ele vai dizer aqui a respeito do compêndio? O objetivo do compêndio é proporcionar aos católicos e outras pessoas, os protestantes, interessadas, uma explicação clara e direta da doutrina da fé católica, sem entrar em discussões ou exposições teológicas. Então é bem direto, né? Não é uma coisa muito como esse aqui, né? Esse aqui tem mais discussões, né? Questões teológicas mais aprofundadas. Aqui é mais direto, mais simples, né? Sem entrar em discussões ou exposições teológicas. Para os espíritos sedentos de mais conhecimento, depois de ouvir da Igreja a explicação essencial sobre aquilo que ela ensina e em que crê.
fica aberto o caminho para a leitura dos escritos teológicos especializados. Dom Odilo Pedro Scherer, bispo auxiliar de São Paulo e secretário-geral da CNBV. Então, ele vai dizer aqui qual é o objetivo desse compêndio. Então, você, protestante, compre o compêndio. Aqui é, olha, fininho, aqui não tem explicações refinadas teológicas, né? Aqui não tem exposição teológica refinada. Aqui são coisas básicas, simples. Vamos ver aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui, né? O vídeo vai ficar longo, mas somente aqui. Pronto, vamos lá. Pergunta 200. Como se perdoa os pecados? O primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados é o batismo. Para os pecados cometidos depois do batismo, Cristo instituiu o sacramento da reconciliação, ou penitência, por meio do qual o batizado se reconcilia com Deus e com a igreja. Ou seja, aquilo que Jesus disse: a quem os pecados de vocês, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Vamos abrir aqui outra pergunta aqui. A dignidade da pessoa humana. Qual é o fundamento da dignidade da pessoa humana, segundo a doutrina católica? A dignidade da pessoa humana está fundamentada na criação à imagem e semelhança de Deus, dotada de uma alma espiritual e imortal, de inteligência e de livre vontade. A pessoa humana está ordenada a Deus e chamada com a sua alma e o seu corpo a bem-aventurança eterna, ou seja, a salvação eterna. Então, perguntas e respostas. Se não for suficiente, você compra um mais aprofundado, Catecismo da Igreja Católica. Agora, não fique ouvindo conversa de hipócritas, né? Fariseus dos dias modernos. Deixa ele concluir aqui. Então, em nome de Jesus, eu pergunto aos irmãozinhos católicos: até quando vão se manter acorrentados na tradição humana que nada tem a ver com a verdadeira palavra de Deus? Desperta, meu irmãozinho, minha irmãzinha, enquanto é tempo, e salva sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Então veja, é isso aí, né? Ele vai interpretar a Bíblia segundo aquilo que ele pensa, segundo aquilo que ele acha. E a minha resposta está aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.